Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Mateus capítulo 10. A partir do versículo 1. Aqui o tema, irmão, os 12 e a sua missão. Poderia colocar para nós hoje, nós e a nossa missão. Amém? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Então, quando você quiser saber o nome dos 2 apóstolos, você vem em Mateus capítulo 10. Aí você vai saber o nome dos 12 apóstolos, em nome de Jesus. Eu vou pular o nome dos 12 aqui, mas vamos lá para o versículo 5. Jesus enviou esses 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Já no primeiro versículo, eu lendo essa palavra, estudando essa palavra, a Bíblia vai dizer que Jesus chamando os 12 discípulos. Quem Jesus chamou? Os 12 discípulos. E se a gente for ver na Bíblia, Jesus, ele só enviou discípulos. Jesus, ele não envia quem não é discípulo. Então, Jesus não vai enviar quem não aprendeu com ele. Discípulo é aquele que é ensinado por Cristo. É aquele que aprende com o Senhor. Então, Jesus chamando os 12 discípulos, que são discipulados, que aprende, que é ensinado com o mestre, deu-lhe poder. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que a gente deve entender é que nós devemos ser discípulos de Jesus. Lembra que eu falei para a igreja que nós temos que ser pessoas fiéis, pessoas ensináveis e comprometidas. Então, os discípulos eram elas fiéis, embora tinha um traidor no meio, que a gente sabe, que era Judas. Embora nós sabemos que Pedro negou o Senhor, mas nós sabemos que tinha discípulos fiéis, assim como Pedro também era fiel, porque depois ele se voltou para o Senhor, apenas Judas se extraviou mesmo. Então nós temos que ser fiéis e ser ensináveis. Porque se a gente não aprende, a gente não vai ser discípulo. E a gente tem que aprender com quem, irmão? Com Jesus. E como a gente aprende com Jesus? Abrindo a palavra. Jesus é a palavra. Se a gente não abrir a Bíblia, a gente não vai aprender. E já foi falado aqui de relacionamento com Deus. Já foi falado de relacionamento com o Senhor. E nós vemos que os escribas e fariseus, eles não tinham relacionamento com Deus. Eles oravam para as pessoas verem. Mas por dentro, eles eram um sepulcro caiado. Estava cheio de imundícia e mortos. Porque o relacionamento deles não era com Deus. Era só para o povo ver. Mas quem tem relacionamento com Deus, Deus é que vê. E quando Deus vê, Ele age. Quando o povo vê, nós podemos receber aplauso de um homem, como diz em Mateus 6, e recompensa de um homem. Mas quando Deus vê em oculto, Ele nos recompensa. Então, nós precisamos ser ensináveis. Buscar na palavra de Deus, buscar ao Senhor. Se nós não ler a Bíblia, não orar, irmão, não buscar, a gente não vai aprender de Jesus.
Aqui que estão os mandamentos, aqui que estão as regras, aqui que está a palavra de consolo, de exortação, aqui que tá os conselhos, aqui na palavra de Deus está tudo que a gente precisa e tudo que a gente precisa para conhecer Jesus e ser discípulo de Jesus. Então os discípulos andavam com Jesus. Hoje eu e você, irmãos, não andamos com Jesus literalmente, mas fisicamente, ou espiritualmente, mas espiritualmente, Jesus está conosco e está no nosso meio. Agora é claro, Ele está conosco e no nosso meio quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. E busca Ele conforme a palavra e quer aprender com Ele. E a Bíblia diz, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Aí eu faço uma pergunta. Você tem deixado Jesus te ensinar? Com quem eu e você estamos aprendendo a palavra de Deus, irmãos? Nós temos que aprender com Jesus. E Ele tem bastante coisa para ensinar para mim e para você, irmão. E aqui Ele chamou os 12 discípulos. E lhe deu poder sobre os espíritos imundos. Aqui Deus me chamou também a atenção. Deu poder sobre os espíritos imundos. Depois fala, para expulsarem, para curarem. Para expulsarem. Depois, vírgula, para curarem todo mal. Ou toda enfermidade, depois todo mal. Então Jesus deu poder para quem? Para quem é discípulo. Então a gente só recebe poder de Deus se a gente for discípulo de Deus, enviado por Deus. Às vezes, por isso que você vai ver que nem todo mundo é cheio do Espírito Santo. Que nem todo mundo vai pregar, que nem todo mundo vai falar em língua. Que nem todo mundo vai ter poder para expulsar demônio. Que nem todo mundo vai ter poder sobre os enfermos. Porque primeiro a gente tem que ser discípulo. E segundo, Deus tem que nos enviar. Ele não vai enviar alguém que não é discípulo, em primeiro lugar. E se Ele envia alguém, Ele vai dar poder para essa pessoa fazer aquilo que Ele chamou. Mas todo mundo que é discípulo, se volta para Deus e tem um chamado, uma tarefa de Deus, Ele capacita, irmão. Ele capacita. Então não se iluda. Muitas pessoas às vezes querem expulsar demônio, quer curar os enfermos, quer falar em línguas, mas não quer servir a Deus, não quer ser discípulo, não quer usar isso. E Deus, Ele só dá para aquilo que é útil. Ele só dá para quem vai usar, irmão. Deus não vai dar nada para quem Ele não vai usar. E às vezes a gente quer ter poder, mas a gente não quer ir. E eu digo algo para vocês por experiência e por passagem bíblica. Muitas vezes a cura acontece na hora que a gente está fazendo a missão que Deus nos envia. O milagre acontece na hora que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos envia, a gente nem pensa que vai acontecer aquilo. Mas Deus vai lá e faz na hora. Porque aqui Jesus estava chamando o discípulo, dando poder para os discípulos. Para quê? Para os discípulos fazer o quê? Olha o que diz o 5. E Jesus enviou 12. Então primeiro Jesus ensinou os discípulos, ou seja, capacitou os discípulos, depois Jesus deu poder para os discípulos, depois Jesus enviou os discípulos. Entendeu? Então a nossa vida tem etapa. Primeiro aprender com Jesus, receber instrução, depois receber poder, depois ser enviado. E Jesus enviou e aos 12 ordenou dizendo, deu uma ordem: não ireis pelo caminho da gente, versículo 5, nem entreis em cidades de samaritanos. Por que aqui? Primeiro, nós temos que entender o contexto bíblico, que Jesus veio primeiro ali para o povo de Israel. Era para Israel ser luz. Israel recebeu o Messias ali primeiro e ser luz para as nações. Mas é claro que nós sabemos que Jesus foi dado para pregar o evangelho em toda a terra. Ele queria que todos fossem salvos e quer que todos sejam salvos. Mas primeiramente, tinha muitos perdidos ali na casa de Israel. O que é perdido? Nós aprendemos, não sei se foi o culto passado ou retrasado, sobre Zaqueu, que era perdido. Era de Israel, mas era perdido. Perdido é aquele que está sem salvação. Aquele que está em condenação, aquele que está em destruição, aquele que está em morte.
O perdido aqui não é a pessoa que se perdeu de um caminho, se perdeu de um lugar, não. Aqui é aquele que está com condenação. Aquele que está sem a salvação. Então, ou seja, tinha muitos perdidos lá em Israel mesmo, entre o povo deles mesmo. Irmão, infelizmente, tem muita gente perdida, às vezes, dentro da igreja. E às vezes tem pessoas próximas a nós perdidas. Então Deus falou, vai à casa de Israel primeiro, não vai em Samaria. Não vai nas outras terras, não, primeiro, aí entre os teus. Primeiro é na sua cidade, primeiro é entre os teus. E o que significa para nós hoje, irmãos? Significa da nossa casa, significa os nossos vizinhos, significa os nossos parentes, significa o nosso bairro, significa a nossa cidade, significa o nosso Brasil. Então, se a gente primeiro não for diferença entre os nossos, se a gente não for diferença na igreja também, que a gente também tem que ser diferença. Se a gente não for diferença para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, se a gente não for diferença para as almas que estão próximo de nós, e não somos bênção na igreja, não somos bênção para os nossos vizinhos, não somos bênção para os nossos parentes, será que a gente vai ser bênção para fora? Não vai, irmão. Porque primeiro Deus começa, isso aí é aqui eu creio, irmão, que pode ver vocês, ou nós, quando a gente se converte, a gente quer falar para as pessoas próximas. A gente quer trazer eles para Jesus, quer trazer eles para Deus. E a gente não pode deixar de fazer isso, irmão. É claro que tem hora, como Jesus vai falar assim, a cidade que te receber, você vai lá e deixa paz. Mas se ela não receber, vai para outra cidade, vai para outra aldeia. Mas primeiro leve ao povo aí. Se o povo não receber, vocês vão para outro lugar e deixa na mão de Deus, na hora aquela pessoa pode receber. Mas e se primeiro a gente não é benção onde a gente está? E se primeiro a gente não é benção onde a gente congrega, a gente não é benção para os nossos vizinhos, a gente não é benção para os nossos familiares, nem para quem está dentro da nossa casa. Então, em nome de Jesus, primeiramente, vamos pregar para a nossa casa, para o nosso vizinho, para aqueles que estão próximos, que é chegado o reino dos céus. Que é chegado o reino do Senhor. Porque Jesus enviou. Primeiro, era um discípulo, Jesus ensinou. Segundo, Jesus deu poder. Terceiro, Jesus enviou. E ele enviou na direção certa. Jesus enviou e falou o lugar que era para aqueles ir. Jesus é tão bom, irmão, que ele nos dá a direção aonde a gente deve ir. Ele fala, é aqui, ó, vou te direcionar, é aqui que você tem que pregar, é aqui que eu vou te usar, é aqui que o nome do Senhor vai ser glorificado, é aqui que tem alma perdida. E ele diz também o que era para ser pregado. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, versículo 7. E indo, esse indo é imperativo, então a gente tem que ir. Porque se não ir, como que vai pregar o evangelho? É como ir de pregar o evangelho toda criatura. Então, o ir é imperativo. Se a gente praticar o ir, nós vamos praticar os outros. Os outros é consequência do nosso ir. Se a gente não for, não tem pregação do evangelho, não tem pessoas se convertendo, não tem nada. Então falou, indo, pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Irmão, isso aqui é muito interessante. Eu sei que nós encontramos pessoas necessitadas na rua. Eu sei que encontramos pessoas necessitadas às vezes dentro de casa. Às vezes nós encontramos no vizinho, nós encontramos pessoas que estão precisando. Só que Jesus fala o que é para ser pregado. Pode ser que uma pessoa chegue até você e fale para você, nossa, eu estou ruim de saúde. A minha saúde está péssima. E nós, como servos de Deus, temos que apresentar a cura para a pessoa. Só que a cura é Jesus. E a cura que é Jesus, ele não só está a fim de curar a pessoa, ele está a fim de salvar a pessoa. Então, o que Jesus falou? Ir de pregar que é chegar no reino de Deus. Então, se a gente chega numa pessoa, estou enfermo, estou precisando, você está enfermo, mas eu conheço alguém que cura. Só que ele não só quer curar seu corpo físico. Ele também veio para estabelecer o reino dele.
E Ele quer implantar o reino dele dentro do seu coração. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar. E pode vir, se Ele quiser, Ele pode te curar, porque Ele cura. Então a gente pode sim falar para a pessoa, através da necessidade da pessoa, chamá-la até a Deus. Porque quantas pessoas, irmão, enferma foi até Jesus primeiro para ser curada. Mas quando chegou lá, Jesus falou, não só te curo, mas eu também te salvo. Então, a maioria de nós viemos para a igreja por causa de necessidades que nós estávamos passando. A maioria de nós veio mais pela dor, pelas necessidades, do que por amor. Mas Jesus não recebeu a gente, nos curou e nos salvou. Mas nós não podemos deixar de pegar o exemplo de Jesus. Jesus pregava o reino de Deus. E ele disse para o discípulo, prega que é chegado o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. E o que é o reino de Deus e o reino dos céus? É preciso só explicar isso rapidamente. O reino de Deus, irmão, é Deus agindo no meio do ser humano. É Deus agindo no meio da terra, é Deus agindo no povo, é Deus agindo nas vidas. Jesus disse assim no capítulo 12. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, ou seja, o reino de Deus, ele vem com manifestação do poder de Deus. Então ele vem através da pregação do Evangelho, através de Jesus vem a manifestação do poder de Deus, ou seja, é Deus agindo na terra. É Deus manifestando a tua salvação, é manifestando a sua cura, é manifestando os seus milagres. Então Jesus veio, irmão, e trouxe o reino de Deus. Quando eu falo, não é o reino de Deus completo, é o reino de Deus para ser implantado no coração de cada pessoa. Então ele veio trazendo o reino de Deus, veio manifestando o Evangelho, veio manifestando o poder de Deus. Veio trazendo salvação, veio trazendo cura. E quando Deus cura uma pessoa, salva uma pessoa, a pessoa faz parte do quê? Do reino de Deus. Então, em nome de Jesus, irmão, que a gente venha pregar que é chegado o reino de Deus. E por isso eu tenho que ensinar a vocês essa distinção. Chegado o reino de Deus não significa que completamente o reino de Deus está completo. Significa que primeiro Deus planta o reino dele dentro do coração do ser humano. Planta o reino dele no ser humano, para que quando completar a obra, nós todos venhamos reinar com ele em nome de Jesus. Então, é chegado o reino de Deus. Quando uma... Eita Deus maravilhoso, irmão. Quando uma pessoa vem pregando de Jesus para nós, ela está mostrando o reino de Deus. Jesus falou que ninguém podia chegar ao Pai a não ser por Ele. E quando a gente aceita Jesus, aceita todo o nosso coração, vive para Ele, a gente chega, faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus vem trazendo salvação, vem trazendo cura. Ele diz no 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então prega o Evangelho, em nome de Jesus. Eita Deus maravilhoso, irmão. Um pastor avivado, uma igreja avivada, ela faz a diferença. Irmãos, tem duas coisas às vezes que causam problema. Às vezes é o pastor que não é uma benção. E às vezes é a igreja que não é uma benção. E a gente tem que prestar atenção. Quem é benção? Será que o pastor está sendo benção? Será que eu estou sendo uma benção? A gente tem que analisar a nossa vida. Mas eu falo, se cada um fazer a sua parte e fazer a vontade de Deus, irmão, o que a gente não pode fazer na face dessa terra em nome de Jesus? Quando eu falo isso, não significa que nada é impossível para nós, porque tem coisa que é impossível para nós, mas é possível para Deus. Quando eu falo isso, se o nosso coração é inflamado pela palavra de Deus, se nós somos discípulos de Deus, se Deus está nos enviando, se Deus está nos abastecendo, se Deus está nos fortalecendo, e nós somos salvos, entendemos a importância de pregar o reino de Deus, o que cada um de nós não pode fazer onde a gente mora, no meio da nossa parentela, nos nossos vizinhos, onde a gente está, o que cada um de nós não podemos fazer. Então, se cada um de nós fazer a nossa parte, muitas almas nós vamos ganhar para o reino de Deus. Amém? Então eu preciso explicar algo para vocês. Talvez vocês falem assim, mas nossa, o pastor tinha que fazer evangelismo. O pastor tinha que ganhar almas.
Irmãos, e nós, em particular, o que nós estamos fazendo? Eu não ficava preocupado, não estou defendendo eu, que eu também tenho que falar de Jesus para as almas. Quando eu levava as almas para a igreja sede, pela misericórdia de Deus, eu não ficava preocupado se o pastor estava fazendo ou não estava fazendo. Eu estava cumprindo um papel que Deus colocou no meu coração. Então eu não posso deixar a responsabilidade só na mão de vocês, e nem você deixar a responsabilidade só na minha mão. Porque eu disse, discípulo avivado, pastor avivado e igreja avivada, o que a gente não pode fazer? As almas que a gente não pode trazer. Irmão, me perdoa por fazer essa pergunta, mas faz quanto tempo que você não fala do amor de Jesus para alguém e chama alguém para buscar a Deus? Às vezes a gente fala tanta asneira para as pessoas. Me perdoe, irmão, pela expressão. A gente joga tanta conversa fora. E as pessoas estão precisando de Jesus. Estão precisando de Deus. Mas eu não estou bem com a igreja, eu não estou bem com o pastor. Eu acho que deveria ser assim na igreja, eu acho que deveria ser assim. Irmãos, será que deveria ser assim só na igreja, só com o pastor? E conosco, como que deveria ser? A gente tem que ficar preocupado com as vidas, irmão. Porque enquanto nós ficamos preocupados com isso, tem alma morrendo. Tem almas morrendo. Tem almas precisando de falar do amor de Jesus, de ouvir o que Deus tem para falar com as almas. E nós se preocupados, não, a igreja tinha que ser assim, o pastor tinha que ser assim, a irmã tinha que ser assim, o irmão tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito. Irmão, em nome de Jesus, não é hora de preocupar como deve ser, é hora de a gente fazer, irmão. Não existe igreja perfeita, pastor perfeito, nem membro perfeito. Não existe, irmão. Só lá no céu vai existir. Aqui homens erram. Você quer ver os homens mais que andou mais com Deus? Erraram, irmão. As igrejas, você vê, a igreja de Corinto, cheio de dons espirituais, tinham mais problemática, era uma das igrejas. Agora, porque tem um problema na igreja, porque o irmão olhou de cara feia para mim, porque uma irmã não cumprimenta eu, não deve ter isso. Aí eu não vou fazer minha parte com Deus? Então mostra que eu estou olhando para o irmão, não para Jesus. Mostra que eu estou olhando para o pastor. Ou se eu não faço por causa de vocês, então mostra que eu estou olhando para vocês, não para Jesus. Então, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós somos discípulos de Jesus, mas fulano não está cumprindo o papel dele. Cumpre o seu. O pastor não está cumprindo o papel dele. Cumpre o seu. Mas o irmão não está cumprindo o papel dele, pastor. Pastor, cumpre o seu papel. Porque a gente fazendo a nossa parte, irmão, nós vamos estar obedecendo a Jesus. A Jesus. E a gente obedecendo a Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando, vai nos capacitando, vai nos dando poder, vai nos dando autoridade, e vai preparando aquilo que a gente precisa. Então, em nome de Jesus, se a gente quer a salvação da nossa casa, se a gente quer a salvação da nossa família, se a gente quer a salvação dos nossos vizinhos, se a gente quer alcançar as almas perdidas, obedecer uma ordem de Jesus, quando Ele nos enviar, nos dá poder, nos dá autoridade, fala, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente obedecendo a Deus, as coisas vão acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glorificado. E Ele diz, versículo 9: não possueis ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, ou o trabalhador do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-o aí até que vos retireis. Então, se você prega para alguém, de graça a gente vai pregar. Se a pessoa sente de abençoar, que não que a gente prega por dinheiro, mas é para a glória de Deus. E se ainda uma pessoa não reconhecer, não te ajudar, Deus te ajudará. Agora, a gente não deve pregar o evangelho com a intenção de receber alguma coisa financeira. E nem pedir para revelar alguma coisa dando dinheiro.
Se você me dá tanto, eu te revelo isso. Se você me fazer... Não, isso não funciona. Não funciona. A gente trabalha e Deus sustenta nós e dá o salário que a gente precisa. Então a gente trabalhando, Deus faz aquilo que a gente precisa. Mas trabalhando para quê? Para o reino de Deus, irmão. Para o reino do Senhor. E quando você chegar numa casa nossa e a pessoa não quiser receber, não quiser nos ajudar a ouvir o evangelho, não quiser ouvir falar de Jesus, a gente sai, irmão. A gente sai, tá bom, não quer ouvir, tá bom, eu vou para outro lugar. Mas não desanime. Tem gente que não recebe, mas também tem gente que recebe. Tem gente que não vai querer saber, mas tem gente que vai querer saber. O importante, irmão, é que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Jesus, ele zelava para cumprir a palavra de Deus. Ele zelava para fazer a vontade do Senhor. E claro que ele zelava pelas vidas, ele zelava pelas almas. Ele amava as vidas, ele amava as almas. E a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Então cada um vai fazendo a sua parte. Você fala, pastor, mas é tão difícil eu falar do amor de Jesus para alguém. O que eu vou falar para essa pessoa? Ah, irmão, alguém que é salvo tem o que falar. Ah, eu não acredito nisso aí não. Eu não acredito se alguém que não teve um encontro real, verdadeiro, uma transformação, não tenha nada para falar. Eu lembro Jesus evangelizando uma mulher samaritana. Jesus falou tudo sobre aquela mulher, conversou com ela, dialogou. Quando ela viu que Jesus era o Messias, ela saiu falando. Falou, olha um aí que falou tudo na minha vida, olha isso aí é o Messias, por acaso não é isso aí o Messias? Então quem Jesus entra na vida, igual o endemoniado de Decápolis, ou de Gadara, então olha o que Jesus fez. Saiu anunciando. Então talvez você não tenha muito conhecimento bíblico. E é bom adquirir. Talvez você não conheça doutrinas, talvez você não conheça as coisas, mas você pode falar o que Jesus fez na sua vida. Jesus me salvou, eu era um perdido. Eu não tinha nada, mas eu encontrei o reino de Deus através de Jesus. E agora, eu vivo uma vida com Cristo Jesus. Ele me libertou da prostituição, me libertou da droga, me libertou da bebida, me libertou da soberba, me libertou da arrogância, me libertou do meu pecado, libertou da tristeza da alma. Eu era um perdido, sem ânimo, sem paz, sem alegria, sem esperança, mas Jesus entrou na minha vida e me salvou. Mas quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio e se fez carne e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar e vai voltar para nos buscar. Jesus é bom, irmãos. Aí a pessoa, mas eu estou cansado. Pode falar para ela, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fala que Jesus chamou todos que estavam cansados mesmo, todos que estavam sobrecarregados, todos que estavam precisando. Então chama, então você tem o que falar. Mas às vezes, irmão, nós precisamos, por isso que eu falei, a gente precisa orar, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de leitura bíblica, porque senão a gente não vai ter o que falar para as pessoas. Muita gente, às vezes a gente não fala porque falta vida com Deus e falta a palavra de Deus, a gente fica com vergonha. O que eu vou falar para essa pessoa? Primeiro, fala do seu testemunho. Segundo, leia a palavra de Deus para você ter o que falar na palavra também. Se for só para você falar do seu testemunho, tem hora que é só isso, só um testemunho já muda a vida da pessoa. Só um testemunho, a pessoa vê o que Deus fez na sua vida, a pessoa já se anima. Porque às vezes a pessoa pode estar na mesma situação ou pior. Ou pior. Então, em nome de Jesus, eu creio, irmão. Eu creio que essa igreja vai ser uma grande ganhadora de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus.
Eu creio que cada irmão vai ser luz, que cada irmão vai ser a diferença, que cada irmão, em nome de Jesus, vai ganhar almas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você fala, mas pastor, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz em Coríntios que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós temos um ministério da reconciliação. Porque Deus nos reconciliou com Ele. E agora nós reconciliamos as pessoas com Deus. O que é reconciliação? Significa que nós estávamos em guerra com Deus. Aí quando nós aceitamos a Jesus, agora nós entramos em um acordo de paz com Deus. Por isso que agora nós temos paz com Deus. Então todo ser humano que está no mundo, você sabia que todo ser humano que está no mundo, que não aceitou Jesus ainda está em guerra com Deus? Está em guerra com Deus, está lutando. Uma coisa é você estar em guerra com Deus, outra coisa é você estar em guerra, Deus lutando ao seu favor. Então, o que nós fazemos? Nós somos pacificadores. Ou seja, nós somos pacificados através de Jesus, com Deus, porque nós estávamos em guerra, Deus nos reconciliou, e agora, através da nossa vida, Deus reconcilia as pessoas com Ele. Nós pacificamos, você está assim, você é pecador, você tem que buscar Jesus, porque todos nós estávamos separados, destruídos da glória de Deus. Mas se você voltar para Deus, aceitar Jesus, você não vai estar mais em guerra com Deus. Ele vai te dar a paz. Ele vai te dar alegria. Ele vai dar aquilo que você precisa. Nós pacificamos, trazendo a pessoa até a Deus. Então, em nome de Jesus, irmão, que Jesus nos capacite para pregar o Evangelho. Aqui eu não vou estender, porque ele fala que os discípulos iam ser odiados, no versículo 28, por causa do nome dele, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, às vezes, quando você pregar, às vezes as pessoas vão te odiar, mas fica fiel que Deus vai te dar a vitória. Aí diz no versículo 28, eu li o 22, agora o 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo, no inferno a alma e o corpo. Então Deus está falando, às vezes as pessoas vão querer te perseguir, vão ser odiados, vão querer matar vocês, mas não tema um homem que pode só matar o corpo, mas não pode mandar a sua alma para o inferno. Nem matar o corpo, nem a alma, porque Deus tem poder sobre a nossa alma, irmão. Sobre a nossa vida. Aí ele também diz algo, isso aqui é importante dizer, irmãos. Versículo 31. Não temais, pois vale mais vós do que muitos passarinhos. Então Deus manda a gente, mas Ele também cuida. Ele diz que o nosso cabelo e nossa cabeça são contadas. E se Ele cuida do passarinho, quanto mais de nós. Deus cuida da gente. Mas Ele também diz assim no 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então não ficamos com vergonha de confessar Jesus. Não tenha vergonha de falar que você é cristão. Não tenha vergonha de falar que você aceitou Jesus. Não tenha vergonha de falar que você é crente. Não tenha vergonha de você falar que você é um servo de Deus. Nós deveríamos ter vergonha se nós escandalizássemos o nome de Deus e fosse uma má pessoa que não quisesse nada com Deus e só fizesse coisa errada. Aí nós teríamos que ter vergonha das nossas ações e das nossas atitudes. Agora, ter vergonha daquele que nos salvou, ter vergonha daquele que nos libertou, ter vergonha daquele que nos curou, nós não devemos ter vergonha. Confesse no teu trabalho, confesse no mercado, confesse na lotérica, confesse para os seus vizinhos, confesse para os seus amigos, confesse para as pessoas que Jesus te salvou e só Ele é o Filho de Deus. Não tenha vergonha, por quê, irmãos? Porque quando chegar lá no céu, bendito do meu Pai, vem para a direita. Jesus vai confessar diante do Pai. Eu conheço Ele. Agora, se a gente não confessa, se a gente não tem intimidade com Deus, aí diz Mateus 7:21, não vos conheço. Então vamos confessar Jesus, para Ele confessar nós lá diante do Pai. Pai, esse aí é um servo fiel. Esse aí é um servo que confessa o meu nome. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Eita Deus, maravilhoso, irmão. Irmão, olha isso aqui é grave. Eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra tão assim. Presta atenção. Olha o que Jesus está falando. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Está no céu. Quem é nosso intercessor diante do Pai? Jesus.
Irmão, isso aqui é grave. Significa que se nós negar Jesus aqui, Jesus vai negar, e como que Deus vai ouvir nossa oração? Nós estamos aqui orando. Deus tem misericórdia. Se nós pedir misericórdia, se arrepender, Deus tem. Fazendo essa orando. Deus me abençoa. Deus me dá uma benção. Aí nós oramos. Em nome de Jesus. Aí Jesus, não vou interceder por você não. Você não está confessando meu nome aí, você está querendo bênção, mas não fala de mim. Está querendo bênção, mas não serve a eu. Está querendo bênção, mas não tem intimidade. Está querendo bênção, então eu não vou confessar aqui não. Então você vai ficar aí sem receber a resposta da oração. Vai ficar aí. Então olha a importância da gente confessar Jesus. Isso leva até a Deus. Deus intercede por nós diante do Pai. Pai, eu conheço ele, ele fala do meu nome. Pai, eu conheço ela, ela fala do meu nome. Pai, ajuda ele, ajuda ela, eles falam do meu nome. Mas com amor e com intimidade. Aí diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Irmão, é importante a gente analisar o contexto. Nesse contexto, Jesus falou que não veio trazer a paz. Mas nós sabemos que ele é o príncipe da paz. Porque eu vim por dissensão o homem contra seu pai. Quem quer ficar contra o pai às vezes? A filha contra a sua mãe. Quem quer ficar contra a mãe às vezes? A nora contra a sua sogra. Aí ele vai dizer por quê? Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mas por que ele diz isso? Porque muitas vezes, por causa de amor de Jesus, quem não aceitou Jesus, ou quem não ama Jesus, ou quem serve uma religião, mas não Jesus, você vai falar de Jesus, a pessoa vai se ofender. E muitos vão te odiar por isso. Aí você vai ter que escolher, amar mais a pessoa, mais Jesus. Ah, então eu não vou falar mais nada, então eu não vou servir a Deus porque você não gosta. Não, eu vou servir a Deus porque eu amo a Deus mais do que você. Eu amo você, mas eu amo a Deus mais. Sabe por quê? Porque se não fosse Deus, não teria nascido você, eu não teria nascido. E se não é Deus na nossa vida, nenhum de nós estaríamos vivos até hoje. Aí diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é para amar, não entenda isso. Não está dizendo que você não deve amar. Está falando que a gente não deve amar acima de Deus, irmão. É Deus acima de outras coisas. Uma vez eu preguei isso, saiu uma irmã falando aí que eu não está mais nem na igreja, faz uns 5 anos. Saiu falando que eu estava falando que não era para amar os familiares. Meu Deus, não presta atenção no culto. Será que eu sou doido da cabeça para falar umas coisas dessas? Aí o pastor está doido. Se o pastor não falar para amar a família, não amar o próximo, então o pastor não adianta nem pregar. Porque Jesus falou, se a gente não ama o próximo que a gente vê, como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Então, temos que tomar cuidado. Então, ouve bem a palavra, não vai entender errado. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Então, irmãos, vamos servir Jesus. Que Jesus capacite nós, irmãos. Ah, irmão, que Deus coloque fervor no nosso coração para a gente pregar o Evangelho. Que a gente possa falar, não possamos perder a oportunidade. Que Deus prepare a oportunidade. E que nós vamos falar do amor de Deus. Chame as pessoas para buscar Cristo. Chame as pessoas para buscar ao Senhor, para estar na presença de Deus. Talvez eu e você não recebemos tudo que a gente quer, mas nós recebemos o que mais importante, que é a salvação e a palavra de Deus. Talvez a gente fala, não tenho nada, não sou nada. Mas a Bíblia diz que nós somos vasos de barro que carregamos pedra preciosa dentro de nós. E é a palavra de Deus. Nós carregamos um tesouro dentro de nós, que é a palavra de Deus. E essa palavra, sabe o que ela pode fazer, irmão? Transformar as pessoas que estão perto de você. Então, antes de você querer pregar no Japão, prega nos seus vizinhos, na sua parentela primeiro. Eu não estou falando que às vezes Deus pode te levar para algum lugar sem você ficar pregando muito na sua cidade. Isso tem também. Porque se as pessoas só ficassem só em Jerusalém, como que ia ser pregado nos outros lugares? Por isso que quando Jesus falou, ide, lá agora em Atos, quando Jesus falou que eles iam receber poder, ele disse, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e todos os confins da terra.
Então, ou seja, vocês vão ser testemunha nesses lugares todos. Jesus queria que pregasse, claro que não dá, às vezes não dá para nós em todo o país. Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Consequentemente. Amém? Não vou ficar pregando só aqui, só para o meu irmão. Não, irmão, seu irmão não quer ouvir? Prega para o vizinho. Vizinho não quer ouvir? Vai no outro da esquina lá. Da esquina não ouvir? Vai na outra cidade. Se não for na cidade, vai no Brasil, no país do Brasil. Se não ouvir, vai mudando. Mas não deixa de pregar. Amém? Agora não vai achar que você é um missionário, vai sair para todo lugar aí. Ora a Deus, pede para Deus te enviar. Primeiro, temos que ser discípulo, receber poder e pregar o Evangelho. E se você já sente que Jesus está tocando no seu coração para falar do amor dele, da palavra dele, não endureça o coração. Mas tenha uma vida com Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Senhor Deus, vamos se colocar de pé, irmãos? Oh Deus, Deus é fiel, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir para Deus nos revestir por dentro e por fora. Em Gálatas fala do fruto do Espírito. Para o nosso caráter ser o caráter de Cristo. Em Atos fala do poder do Espírito. Para a gente pregar o Evangelho. Então que Deus possa transformar tanto o nosso caráter, formar o caráter de Cristo, tanto nos encher de poder para pregar o Evangelho. Você que tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo, de buscar a Deus, de pregar a palavra de Deus, eu convido a você, onde você está, você abrir o coração para Deus e buscar a Deus. Eu não quero que você olhe para mim, não quero que você olhe para o irmão, não quero que você olhe para o vizinho, para outro crente, outra igreja. Eu quero que você olhe para Jesus e cumpra aquilo que Jesus te chamou. E não pense que igreja é perfeita, nem que nós somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados para chegar à estatura perfeita. Amém?